Graça e paz, louvado seja o nome do Senhor Jesus nessa manhã, em que nós temos a liberdade de buscarmos a presença do nosso Deus, compartilharmos a Sua palavra, e essa liberdade é maravilhosa, porque muitos a desejam, infelizmente não têm, e nós temos e podemos desfrutar desse momento na presença de Deus e ainda compartilhar livremente nas nossas redes sociais. Podemos falar de Jesus, podemos pegar a nossa Bíblia, abri-la, lê-la sentado num banco de uma praça, num ônibus, em qualquer lugar. E louvado seja Deus por isso. Quero ler o texto da Bíblia com você, Deuteronômio capítulo 32, versículo 7. Lembrando que Deuteronômio é a repetição da lei, ou seja, Moisés, mais uma vez, estava retomando os princípios que Deus havia ministrado ao seu coração, todo o direcionamento para essa geração que haveria de entrar na terra prometida. E aqui já cabe para nós um princípio muito especial. Deus tem o melhor para nós, Deus já preparou um caminho maravilhoso para que pudéssemos experimentar o melhor que Ele tem para nós. Mas vale lembrar que para experimentarmos o melhor de Deus, precisamos cultivar, conhecer e valorizar os princípios que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. E então, de uma forma exortativa, o Senhor libera esta palavra através da vida de Moisés, dizendo: Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de gerações e gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará, aos anciãos, e eles te dirão. O que isso significa? E aqui vale lembrar que Deus está dizendo para eles se lembrarem dos feitos que ele havia feito, dos feitos que ele havia realizado no passado, no sentido de ministrar o coração daquela nação, daquele povo que estava ali, que foi liberto do Egito, de que eles estavam na melhor companhia, que eles estavam na melhor direção e que, portanto, não deveriam se afastar do Senhor. Quando Deus convida o seu povo para olhar para o passado, é para que eles possam enxergar o seu presente. Olhar para o passado e ver as grandes obras que Deus realizou, e essas grandes obras que Deus realizou os trouxe para viver o melhor no presente que Deus havia preparado para eles. Portanto, quando Deus nos convida a olharmos para o passado, Deus está nos dando a oportunidade de enxergarmos os grandes feitos do Senhor. Nós não podemos desvalorizar aquilo que Deus fez, porque foram os degraus que Deus preparou para que pudéssemos subir e chegar onde estamos hoje. O passado não deve ser visto com nostalgia, porque a nostalgia nos prende no passado. O passado deve ser para nós uma referência, para nos fazer lembrar, para nos fazer vivenciar aquilo que Deus pode fazer no presente e no futuro. Se Deus fez, Ele faz e Ele pode fazer novamente. Deus é Deus e Ele pode todas as coisas. Portanto, nessa manhã eu quero deixar essa palavra para você, para que você possa olhar sempre o passado no sentido de buscar aquilo que Deus realizou na sua vida. A libertação, a salvação, o cuidado, a provisão, aquela bênção especial que Deus realizou. Porque o nosso Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo isso, do que tudo aquilo que Ele já fez um dia. Simplesmente porque Ele é Deus. E é interessante lembrar, eu acho que vale muito falar um pouco sobre isso, que é a questão deles terem que perguntar aos pais, aos líderes, aos anciãos. A ideia é que Deus sempre nos convida a vivenciar uma fé geracional. Quando ele faz a referência dos pais, dos líderes, é no sentido de que as pessoas pudessem ter mais clareza na investigação do passado, porque se elas não fossem capazes de enxergar por elas mesmas, elas poderiam enxergar através dos seus pais, dos seus líderes, daqueles
irmãos mais velhos que sabiam com mais propriedade aquilo que Deus havia feito na história do seu povo. Deus é um Deus geracional que coloca no nosso coração uma fé geracional. Ao olharmos para o passado, ao buscarmos pessoas que viveram mais de perto os grandes feitos de Deus, é no sentido de nos preparar para vivermos melhor no presente e nos fazer ter uma fé inabalável quanto àquilo que Deus há de fazer no futuro. Nessa manhã, peço a Deus que abençoe o seu coração, para que o seu passado te sirva como uma orientação para as coisas que você deve viver ou não deve viver no seu presente, nem tampouco no seu futuro. Deus tem o melhor para você e é isso que importa. E agora quero orar com você. Senhor, obrigado, porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso que nos dá a oportunidade de olharmos para o passado não como algo triste ou algo que nos condena, mas olharmos para o passado e vermos que o Senhor já nos deu a oportunidade de vivermos uma história maravilhosa, onde a provisão, o cuidado do Senhor foi presente. E agora, Senhor Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a valorizarmos, a fazermos as melhores escolhas no dia de hoje, para que possamos experimentar o melhor do Senhor agora e preparar o nosso coração para as coisas maravilhosas que o Senhor ainda tem para ministrar no nosso futuro. Que o Senhor abençoe cada coração e que o ânimo do Senhor seja renovado em cada vida, em nome de Jesus. Deus abençoe seu dia e que seja um dia cheio da presença de Deus. Eu sou o pastor Alexandre e nós estamos juntos, como discípulos nessa caminhada de fé, seguindo o mestre dos mestres, o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você. Fique com Deus.